Aí no teu lugar, diga comigo: Senhor, rasga tudo, mas fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Daniel. Oh, glória. Como esse culto está sendo um culto atípico, eu vou, em Deus, buscar sabedoria para coordenar a melhor forma de entregar uma revelação eficaz e, ao mesmo tempo, não cansar você, a fim de que você consiga receber em tempo oportuno tudo que Deus tem para você ainda essa noite. Mas não deixando você chegar na tua casa na quinta-feira. Ok? Não sei onde você mora, mas eu em Sorocaba. Então, eu quero chegar na quarta ainda em Sorocaba. Daniel, o capítulo é de número 10. O louvor começou a ser apresentado a Deus. Deus foi me dando uma direção dentro da palavra aqui que me levou a agradecer a Ele de maneira especial. Daniel 10. Diga comigo: o mundo espiritual não é divertido. É impressionante que quando você fala de mundo espiritual, fechamento de portal, corte de conexão, quebra de vínculo, queima de ponto de contato, herança espiritual, queima de faixa vibratória, projeção astral, arrebatamento, se ausentar do corpo, isso é uma coisa que chama muito a atenção da pessoa. E muita gente acaba buscando isso pelos motivos e pelas intenções erradas. Às vezes por uma vaidade em relação a um poder que custa muito caro obter. Porque normalmente quem é chamado para se mover no mundo invisível e em camadas de governo, começa a enfrentar situações que Daniel, aos 14 anos, já começou a enfrentar. Porque o mundo espiritual não respeita se você é criança, se você é adolescente, ou se você já é terceira idade. O mundo espiritual, ele reage, ele não age. E o mundo espiritual já vem reagindo a mim, segundo a minha família, desde quando eu tinha 8 meses de vida. A minha família já começou a perceber muita coisa relacionada ao mundo espiritual, à minha vida. Então, sempre, desde sempre, eu sempre tive essa visão em relação ao invisível. Depois, na infância, foi se tornando cada vez maior, na adolescência, até que chegou a um ponto que eu não consegui mais fugir do que Deus tem comigo, por conta do ministério profético que eu já preguei aqui em uma das quartas-feiras, e muita gente entendeu que ser dado ao ministério profético é diferente de ter o dom de profecia. Quando você tem o dom de profecia, você tem. Quando você é dado ao ministério profético, o ministério te tem, a fim de que você compreenda que existe um prêmio em uma vocação soberana que foi liberada de Deus para você, a fim de que nesse convite você cumpra uma função obrigatória. Eu sei que talvez você que está aqui pela primeira vez, tudo isso seja muito novo para você, mas a galera que já vem desde a primeira quarta-feira está compreendendo muito do que eu estou falando. É uma linguagem diferente, porque é para mexer mesmo com o mundo espiritual, a fim de que o teu espírito seja ativado. Diga: eu quero mais de Deus. Em Daniel, capítulo de número 10, eu quero ler com vocês o versículo de número 2. O versículo de número 2, que diz assim, naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por... Não, aqui nessa versão tá 3 semanas completas. Ou seja, eu estive triste por 21 dias. Podem se assentar. Quantos aqui já ouviram falar do jejum de Daniel, que é de 21 dias? Diga amém. Não existe, tá? Jejum de 21 dias.
De Daniel, não. A Bíblia diz que 21 dias foi o tempo em que ele permaneceu triste, em oração, e não sentindo necessidade de reter ou de ingerir o que ele mais gostava. Ó, um exemplo, uma das coisas que eu mais gosto é café, e eu gosto com força. Só que quando Deus está querendo me levar em um nível maior, espiritual, em um nível maior, eu não consigo beber café. Então a Bíblia diz que aquilo que era desejável, aquilo que ele gostava, ele não tinha mais prazer. Ele não tinha mais prazer, por conta de uma profunda tristeza que ele já estava sentindo há quanto tempo? Completa, 21. Quando você vê uma pessoa alcançando camadas de governo, em uma mediação, em uma representatividade, sendo um pivotante no mundo invisível, decidindo o que entra e o que sai como um nazireu no Velho Testamento. Escuta, essa pessoa já vem sendo treinada por Deus há muito tempo, na plenitude do tempo, que é o atemporal, se movimentando no Kairos, observando passado, presente e futuro como uma coisa só, como eu já expliquei aqui nas outras quartas-feiras. Então Daniel já vinha sendo treinado há muito tempo, já vinha sendo treinado há muito. A Bíblia relata que em uma das invasões que houve da Babilônia em Jerusalém, Daniel foi levado. Acredito que na terceira invasão de Nabucodonosor em Jerusalém é que Daniel foi levado. Quando Daniel foi levado, escuta, quando Daniel foi porque ele passou por um crivo, que era da Babilônia. A Babilônia tinha um crivo, ou seja, ela tinha requisitos para levar ou não um crente. Lembrando que em Jerusalém era a crentaiada, os gospelzinhos evangélicos. Ou seja, para Nabucodonosor levar cativos, eu disse levar. Tinha critérios. Me ouviu? Eu disse que tinha. Não é assim, ó, vamos levar essa irmã do coque, vamos levar esse irmão do roupão, vamos levar esse worship. Não, tinha critérios. Eu disse que tinha. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó, o mundo espiritual é organizado. Não, e o critério era os seguintes. Pergunta para mim, quais? Para ser cativo, eu disse que para ser tinha que ter origem familiar. Ter origem? Você sabe o que é origem familiar, né? Seu pai é de boa índole, tua mãe, tua avó, tua bisavó e tua tataravó. Então você tinha que ter vindo de 4 gerações passadas top. Ó, sua família aqui é zoada, você já não ia. Sua mãe barraqueira, sua avó então, que sua avó aprontou. Quem vê ela na festa de Natal com o birote cortando panetone não diz. Aí você começa a observar, se a pessoa viesse de uma família carniça, uma família zoada, não era levado. Simplesmente porque um fruto não cai longe do pé. Eu disse que um fruto não cai longe. A psicologia comprova que todo rapaz vai repetir o que o pai faz inconscientemente. E toda garota vai repetir a mãe inconscientemente. Não adianta. Hoje a ciência só comprova o que a Bíblia já falava. E o que a Bíblia falava? De uma herança espiritual que corre por 4 gerações. Quantas gerações? Hoje a engenharia genética comprova isso através da molécula do núcleo de uma célula, que é o dióxido de ribonucleico, onde passa não somente a psicomemória e a memória celular, mas a herança física e genética e espiritual por 4 gerações, tudo bom. Aí você começa a entender e a compreender que Daniel vinha de uma boa origem familiar, por isso que ele foi levado. Está entendendo que muita coisa não acontece na tua vida porque você vem de uma família zoada. Às vezes a carga e o peso espiritual que você tem é porque alguém já foi do batuque, alguém já mexeu com ocultismo. E eu já disse, ocultismo pela Bíblia é iniquidade. E o que é iniquidade? É uma prática que mancha a molécula do núcleo da sua célula. Por isso que Jesus, ele não podia vir nem de José e nem de Maria. Por quê? Porque a molécula dele tinha que ser incontaminada e incontaminada e imaculada. Incontaminada e imaculada. Por isso que Deus não usou nem o óvulo de Maria e nem o espermatozoide de José. Como assim? Jesus foi colocado no ventre de Maria, pronto. Então se fizesse DNA nele, ia constatar que ele não era filho de José e nem de Maria. Por isso que o sangue de Jesus tem. Agora o seu. Se puxar o histórico do teu sangue no programa do Ratinho ou no Caso de Família, olha para quem está perto de você e diga assim, ó, origem familiar conta muito para que haja uma ativação espiritual. Quem está entendendo, diga eu. Segundo lugar, tinha que ser saudável. Ó o tio aqui. Não vem me deixar distrair que eu pego isso aqui, ó. Arrebenta só isso. Você está sem plano de saúde, você vai ficar no SUS.
Tinha que ser saudável. Eu disse que tinha que ser. Sabe, fizeram um check-up em Daniel, não tinha pedra na vesícula, não tinha intestino preso, não tinha infecção na bexiga, não tinha colesterol, não tinha diabetes. Tá? Porque se faz um check-up em você, o C tá partindo já. Tá? Não queria falar uma coisa, mas vem aqui, a senhora já está partindo, senhora. Ninguém te avisou, não é revelação não, é o seu check-up está dizendo. Você está indo, você está pegando esse primeiro Uber que está passando aí. Ó. Olha para quem está perto de você, diga assim, se cuida. Quando o Senhor levantou Noé para construir a arca, ele já tinha centenas de anos. Eu disse, Deus deu o projeto da arca para ele, ele olhou o projeto, o quanto de madeira, serrote, prego. Ou seja, o camarada já tinha passado a terceira idade faz tempo. Centenas de anos, centenas de anos, centenas de... Se Deus colocou aquele projeto na mão dele, Deus viu nele saúde para viver aquilo, sim ou não? Está entendendo porque Deus não consegue colocar muita coisa na tua mão? Você está zoada. Não faz mamografia, não faz Papa Nicolau, nunca foi no urologista. Olha para quem está perto de você e diga assim, se cuida. Deus precisa de você saudável, a fim de que Ele possa te ativar. Aí como é que Deus vai ativar uma pessoa bichada? Não, que eu tenho que tacar real em você. Diga comigo, Senhor, me ajuda. Então fez o check-up em Daniel, ele era saudável, sim ou não? O terceiro critério, pergunta para mim, qual? Tinha que ser apresentável. O que é uma pessoa apresentável? É aquela pessoa que você consegue entrar e sair com ela de qualquer lugar. Agora tem um amigo seu que ele é legal, mas dá para levar ele lá? Não dá, ele queima o filme. Aquele queima o filme. A sua amiga, mas a minha amiga é tão divertida, mas ela é sem educação, ela é depravada, ela queima. Você leva ela lá naquela festa, nunca mais você entra naquela festa. Diga para quem está perto de você, tem gente que não é apresentável. Aí a gente dá desculpa, amiga, não deu certo aquela festa, não vou mais. Na verdade você vai, é que você é mentirosa. Para quê? Para não entristecer a amiga. Então Daniel, ele não era apenas de origem boa, familiar. Ele não era apenas saudável, ele era apresentável. Tem pessoa que ela só sabe falar de igreja e irrita. Não que a gente não gosta de igreja, a gente gosta de igreja, mas tudo tem limite pequenino. Chega uma hora que você não quer. Uma hora que você quer falar de um Playstation, a gente quer falar. A gente quer falar de um futebol, de uma cultura, de política. Não, política não. Aí você começa a entender que tem gente que não, só sabe falar. Olha para quem está perto de você e diga assim, seja apresentável. Saiba entrar e sair de qualquer lugar. E Daniel era esse tipo de pessoa que entrava e saía de qualquer... Então, ele era de origem familiar, saudável, apresentável. Quarto critério, pergunta para mim, qual? Ele era bem informado. Quando eu digo bem, ele conseguia desenvolver qualquer assunto. Se você fosse falar de futebol, ele sabia falar um pouco. De política, sim. Cultura, sim. Moda, sim. TikTok, sim. Olha para quem está perto de você e diga assim, ele era bem informado. Diga para quem está do outro lado, ele sabia o que estava acontecendo no mundo. Olha para mim, existe mais coisas no mundo do que a tua macro, a tua célula, a tua igreja, tá? Evangeliquinho, sai da caixa, diga para pelo menos 2 pessoas, sai da caixa. A Bíblia diz em Atos 2 que quando Deus encheu 120, quantos? Lá fora, tentando saber o que estava acontecendo lá dentro, tinha 7.000 pessoas. Quantas pessoas tinha lá fora? E lá dentro? Lá fora? Lá dentro? Lá fora, lá fora, lá fora, lá dentro. Tinha como 7.000 entrar? Então Deus encheu 120 para sair. Qual é a vantagem de Deus te encher do Espírito Santo hoje? Se você não fizer diferença lá. Na tua entrada e na tua saída as pessoas vão ver Deus em você. Na tua entrada e na tua saída as pessoas vão ver a presença de Deus na tua vida. Então ele não tinha apenas origem familiar, não era apenas saudável, apresentado, bem informado. Ele tinha o 5º critério exigido pela Babilônia. Pergunta para mim, qual? Mais uma vez. Ele era um camarada qualificado. E quando eu digo que alguém ele é, a pessoa tem vários atributos. Então quando você sentava com Daniel para anotar as qualidades dele, eram tantas. Eu disse que eram. Você precisava pegar mais uma folha sulfite. Agora tem gente que ela é mais zoada do que bênção. Bota essa amizade na balança. Isso aí é um Exu giramundo do teu lado. Isso é um kit Exu que você está arrastando aí para a tua vida sem necessidade. Olha para quem está perto de você e diga assim, não aceite menos do que você merece.
Daniel, ele era tão qualificado, que dava trabalho enumerar as suas qualidades. Enumerar as suas... Você vai somar, a pessoa tem mais defeito do que... E você quer ficar andando com esse voodoo para cima e para baixo? Olha para quem está perto de você e diga assim, ó, entenda que coisas erradas deixam de acontecer quando pessoas erradas nos deixam. Olha para quem está do outro lado com coragem e diga, tem alianças que precisam ser quebradas. Porque não são alianças, são algemas disfarçadas de aliança. Diga comigo, eu creio. E ó, origem familiar saudável, apresentado, bem informado e qualificado. Está entendendo que ninguém começa a ter experiências espirituais da noite para o dia? Diga, nada vem do nada. Não, e ele já tinha tudo isso com 14 anos. Qualidade? Não dá qualidade? Você está no 40, está no 50 e não toma vergonha na cara ainda. Não, você não tem mais dente na boca, está querendo colocar aparelho para fazer a novinha, mau caráter ainda. Novinha, mau caráter. Olha para quem está perto de você e diga assim, é tempo de amadurecer. Então ele já tinha todos esses requisitos aos 14 anos, Você está na igreja faz tempo e você não reage. Está na igreja faz tempo e você não cresce. Quando é que você vai tomar vergonha no meio da tua cara e entender que Deus quer mais de você? Como é que Deus vai ativar alguém no espírito mau caráter, devendo para todo mundo? O que fala sentado não é macho para manter de pé. Sem vergonha. A gente fica até mais aliviado quando libera uma palavra. Diga comigo, Senhor, pode falar. Quando ele chegou na Babilônia, ele já olhou para os amigos dele que fez amizade na van. Que tem aquele transfer, até o seu trabalho tem aquele transfer. Tem aquele transfer. E aí, de lá, ele viu a galera assim na van, viu a galera no ônibus. Ele decidiu pegar amizade só com 3. Com quantos? 3. Deus não te chamou para andar com a muvuca, de bando. Você não é andorinha. Ele escolheu para ter amizade com Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael, sua amiga tem um nome mais difícil, vamos lá. Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e? A Bíblia relata que ele enxergou nos 3, ele enxergou nos 3 o suficiente para andar com ele. Ou você anda com alguém que é igual ou melhor do que você, ou você nunca vai romper em Deus. Não basta querer ser ativado. Com quem você anda? Lembrando que as más companhias não rompem, as más companhias corrompem. Deus não tem te levado a níveis maiores por causa dessa galera do teu lado. Quando ele se aproximou de 3, eu disse que quando ele se aproximou de 3, Deus manda eu dizer para algumas pessoas aqui, eu vou colocar do teu lado pelo menos, pessoas que te ajudem a romper, que te ajudem a entrar em níveis maiores, onde o meu nome na tua vida será glorificado. A hora que ele chegou na Babilônia, a hora que ele chegou ele já disse para os amigos dele, capítulo 1, verso 8, eu decidi algo. Ananias disse, o quê? Misael falou, o que foi? Azarias falou, o que foi? Não vou me contaminar com nada que tem aqui. Eu percebi, eu bati o olho aqui nessa nação e eu vi que tudo, até um brigadeiro, até um chandelle, até um Yakult, é apresentado aos deuses, é apresentado aos... E eu não vou usufruir de nada que não seja consagrado ao meu... Determinei, não vou me contaminar. Determinei, não vou me contaminar. Determinei, não vou me... Ele já tinha um alvo definido, sim ou não? Não ouvi, ele já tinha um alvo definido, sim ou não? Sim. Você quer viver coisas grandes, espirituais? Comece a definir alvo. Comece a definir alvo. Eu disse, comece a definir. Quando ele definiu o alvo, o Masterchef da Babilônia disse, ei, moleque, você acha que aqui é palhaçada? Aqui já tem um menu. Aqui já tem um menu de segunda, de terça, de quarta. Aqui tem um cardápio. Ele olhou para o Masterchef da Babilônia e disse assim, vamos fazer o seguinte, me dá 10 dias. Me dá quantos dias? 10. Se em 10 dias eu não estiver melhor do que toda a High School Music, se eu não estiver melhor do que todos aqui, pode rasgar o meu cardápio, pode rasgar o meu menu. Ele pediu 10 dias e o Masterchef deu. Ele pediu 10 dias e o Masterchef. Não basta você ter um alvo definido, você também tem que ter um prazo estabelecido. Um prazo. Tem gente que está vivendo assim, ai, a vida me levar. Quer a vida me levar? Você é crente. Crente trabalha com prazo, crente trabalha com prazo, crente trabalha com...
Esses dias eu dobrei o joelho e eu disse: Deus, até junho eu preciso viver isso, isso, isso. Se o Senhor não fizer até junho, não precisa fazer mais, tá bom? Eu agradeço. Aí o irmão disse assim para mim: ai, pastor, você quer obrigar Deus? Eu falei: não obrigar, o que eu estou precisando de Deus é até junho. Se não for, não precisa mais. Faz na sua vida, eu não quero mais. Por quê? Porque o que eu tenho é até junho. Quer que eu desenho? Não, tem coisas que eu preciso viver até junho. Não dá outubro. O prazo é junho. É você que está ficando com esse namorado. Aí vocês estão há quanto tempo se apertando, se amassando? 5 anos e ainda nem colocou a aliança de compromisso no seu dedo. Você é trouxa. O que você está fumando? Olha para quem está perto de você e diga assim: bota um prazo. A hora que eu cheguei aqui, eu falei: Deus, antes da meia-noite, eu quero que algo no mundo espiritual ocorra em meu favor. Antes da bênção apostólica ser liberada na aliança da paz, eu quero que derrame do céu em mim uma virtude que não consiga me manter de alassorebandorabauia. A hora que ele determinou um prazo, a hora que ele determinou um prazo, a hora que ele determinou Deus honrou, sim ou não? Sim ou não? Em 10 dias ele estava 10 vezes melhor. Em 10 dias ele estava 10 vezes melhor. Não ouvi, ele estava 10 vezes melhor do que qualquer outro. Olha para quem está perto de você e diga assim: se ele estabeleceu um prazo, é porque em 10 dias ele tinha certeza que estaria melhor ou pior? Não, eu estou te perguntando, que estaria melhor ou pior? Você está entendendo? Então ele não tinha apenas um alvo definido, ele não era apenas um garoto que tinha prazo estabelecido. Ele era alguém que tinha a capacidade de se enxergar no futuro, ao contrário de você. Não, tem gente que olha para a gente e diz assim: olha, se maio já está assim, né? Junho é só Deus. Em outubro, se a gente não agarrar no céu, a gente corta os pulsos. Sabe aquela pessoa que não consegue ter uma visão melhor do futuro? Não, se eu já engordei 10 quilos esse mês, até o final do ano eu engordo uns 50. Aí se eu ainda me encher do Espírito Santo, na igreja vão me chamar de bola de fogo. A sua visão. Olha para quem está perto de você, diga assim: para de se enxergar pior no futuro. Deus está me ordenando dizer para um povo que está aqui essa noite: me dá 10 dias que eu vou mudar a tua história. Me dá 10 dias que eu vou reverter o teu quadro. Me dá 10 dias que eu vou virar a página e colocar um cântico novo na tua boca. Me dá 10 dias, me dá 10 dias, me dá 10 dias que eu vou virar a chave. E o tempo da virada na tua vida vai chegar, diz o Senhor. Os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, olhou para ele e disse: Dani, estamos juntos nesse cardápio. Por quê? Porque quando você é alguém que sabe o que quer, quando você é alguém que sabe o que, você influencia. Ninguém quer andar com quem não sabe o que quer. Ninguém quer andar com quem não sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe o que quer, qualquer coisa tá bom. Daniel, aos 14 anos, sabia o que ele queria, sim ou não? Sabia para onde ele estava indo, sim ou não? E você, amada? Daniel estava a 2.000 quilômetros longe de casa. E ele continuou determinado, sim ou não? Decidido, sim ou não? Você em Mauá já é outra. Não, você pegou a Piraporinha aqui, você já é outro. Olha para quem está perto de você e diga assim: você não vai alcançar novos níveis não mantendo o seu posicionamento onde quer que seja. Definiu o alvo, estabeleceu o prazo, teve a capacidade de se enxergar melhor. E deixa eu dizer uma coisa: se cercou de camaradas que eram igual ou melhor que ele. Os 3 compraram a visão dele, sim ou não? Compraram a visão dele, sim ou não? Estava ali para dividir? Para dividir a visão de Daniel? Ou para agregar? Para dividir ou para agregar? Para agregar, para somar, para acrescentar. Até quando você vai ficar andando com gente que não compra a tua visão? Até quando você vai ficar sustentando um relacionamento
onde as duas não estão no mesmo propósito. Escuta, será que você não entendeu que não dá mais? Você tem uma visão, a pessoa tem outra. Visão mais visão dá divisão. Ah, mas eu não concordo do jeito que o apóstolo trabalha, eu não concordo do jeito que a bispa trabalha. Abra a sua igreja então. Você não tem a sua visão? Abra a sua igreja. E que a tua igreja encha de pessoas igual a você. Olha para quem está perto de você e diga: é isso. Se não agrega, se não acrescenta, se não soma, manda andar. Ele estabeleceu uma aliança com Ananias, Misael e Azarias, porque compraram a visão dele, chegaram do lado dele e disse: Dani, estamos juntos. Anda com gente que acredita naquilo que Deus te deu. Anda com gente que acredita naquilo que Deus te entregou. Anda com gente que entende que o mistério de Deus é com você, que o mistério de Deus é com você, que o mistério de Deus é com você. Ele não tinha apenas um alvo definido, um prazo estabelecido. Ele apenas não se enxergava melhor no futuro. Ele era um camarada que andava com quem agregava e acrescentava. Agregava e acrescentava, agregava aí. Daniel 6:10. Pergunta para mim, o quê? Ele separava 3 períodos no dia. Quantos períodos no dia? 3. Para se relacionar com Deus. Quantos você separou hoje? Talvez amanhã. Aí você começa a observar que era 3 no dia, 3 no dia, 3 no... Deus não tem prediletos, Deus tem íntimos. E o que determina a tua intimidade com Deus é o tempo que você gasta com Ele por dia. As pessoas querem o que você tem, mas não querem gastar o mesmo período de tempo que você gasta na presença do Senhor. No Zoom eu fico ruim, depois você pode deletar essa parte. Aí você começa a compreender. Olha para quem está perto de você e diga assim: mais tempo para Deus. Ah, mas a minha vida é corrida, é uma loucura mesmo. Bota a camisa de força em você. Tempo é preferência. Se você não tem tempo para Deus, é porque Ele não tem sido sua preferência. Deus quer relacionamento. Ele quer que você diga: não, esse momento é do Senhor. E Daniel separava quantos? Quantos? A Bíblia diz que separar 3 momentos no dia para Deus, para ele era o quê? Era um costume, como escovar o dente, como acordar e pegar o celular. Olha para quem está perto de você e diga assim: era um hábito. Era um costume dele. Assim como você tem o costume de tomar banho. Não sei agora nesse frio, né? Mas enfim, tomar banho, escovar o dente. Para ele era costume separar 3 momentos no dia para buscar a... Está entendendo que ninguém alcança o mundo espiritual sem buscar a Deus? E o que é oração? Oração é um conjunto de palavras que dá a entender que existe um verbo. O mundo espiritual se alimenta de palavras. Se você não ora, como é que você vai acessar camadas de governo e uma representatividade, uma mediação no governo invisível? Não vai. Olha para quem está perto de você e diga assim: é tempo de orar mais. Lembra que o Senhor disse para Pedro: Pedro, é incrível, né? Você não consegue orar nem 1 hora. Enquanto você não aumentar o seu período de oração, é o que eu digo para os intercessores lá em Sorocaba. Orou 15 minutos, então espera 15 minutos para Deus te responder. Orou meia hora, então agora espera meia hora para Deus te responder. Orou 1 hora, então agora fica 1 hora em silêncio para Deus te responder. Porque o teu Deus não é de pedra. O teu Deus não é de madeira, Ele é um Deus vivo, eficaz e Ele responde. Olha para quem está perto de você e diga assim: se você orou, aguarda, Ele vai responder. Jeremias 33:3, clama a mim e eu te responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que você não sabe. Marcos 11:24, tudo que você pedir para mim, oração, crendo, recebereis. Salmo 91, Ele me invocará e eu responderei. A resposta é uma promessa, a resposta da oração é uma promessa, a resposta da oração é uma promessa. Por isso que Daniel, nessa chave espiritual, ele não falhava. 3 momentos no dia ele separava para orar. O que eu vejo nele? Ele priorizava Deus. Ele priorizava. Então ele não tinha alvo definido, prazo estabelecido. Ele não apenas tinha a capacidade de se enxergar no futuro melhor. Ele não se cercava de pessoas só que agregava e acrescentava. Ele priorizava as coisas de Deus. Ele priorizava as coisas de... Você não vai alcançar mundo espiritual nenhum se você não tem uma vida priorizando as coisas de... Sabe o que Deus fez? Começou a honrar ele. O primeiro título que ele recebeu na Babilônia foi Príncipe dos Magos. Príncipe dos...
videntes, feiticeiros, a Wicca, todo o povo da feitiçaria, a hora que passava perto dele, fazia assim, ó. Porque a Bíblia diz que nele existia um espírito excelente. Eu estou falando de um espírito com E minúsculo. Aquele que cria em você um caminho seguro para um relacionamento excelente com Deus. Olha para quem está perto de você e diga assim: a honra vem quando você prioriza o céu. Primeiro cargo, príncipe dos magos. Segundo, prefeito da Babilônia. Terceiro, governador da Babilônia. Quarto, presidente da Babilônia. E quando Nabucodonosor queria colocar ele como vice, ou seja, honrar, mega power, ultra blaster plus, o inferno se levantou. Todas as vezes que o inferno se levanta, é porque Deus tem propósito de te honrar. Diga para quem está perto de você: não seja frouxo. Aguenta. Vem honra de Deus por aí. Começou o boato, começou a calúnia, começou o falatório, começou a difamação. E Daniel sabia que era a honra de Deus chegando. Era a honra de Deus chegando. Era a honra de Deus chegando. Diga comigo: eu creio. A Bíblia diz que o filho do rei, depois que o rei enlouqueceu e morreu, estou dando uma acelerada, ele fez um banquete. A hora que ele fez um banquete, ele chamou 1000 convidados. Quantos convidados? Colocou todo mundo na mesa e começou a servir comida para a galera. Já é difícil fazer uma festa, é difícil pagar um rolê para 10 pessoas. Imagine 1000. A hora que 1000 sentou na mesa e começou as comidas a serem servidas, eu estou no capítulo 5. A hora que as comidas começaram a ser servidas, o rei bateu na mesa e chamou os copeiros e disse: ei! Os copeiros vieram e disseram: majestade, o que foi? Cadê os copos, os talheres, os pires, as xícaras, os garfos, as colheres do povo de Deus que a gente arrancou de Jerusalém quando prendemos eles? Então, majestade, deixa eu dizer, está tudo encaixotado no sótão, a gente nunca mexeu, porque o teu pai disse que já que é do povo de Deus, era melhor deixar lá para socar do mocosado. Meu pai é meu pai, eu sou outro, é uma nova gestão, pode desencaixotar e esparramar na mesa, porque hoje eu quero tomar vinho na taça do povo de Deus, eu quero comer o meu contrafilé com garfo e faca do povo, pode. Eles foram lá, abriram as caixas, passaram um pano e espalharam na mesa. A hora que espalharam todo mundo começou a usar, né? Você sabe como é festa de gente encardida ímpio, né? Então começando, e um gordo enorme ali, ó, comendo aquela costela, com magro invejoso, que não conseguia comer, aquela conta vai beber, a pessoa alcoólatra, a pessoa começando zoada, a festa estava bombando. Eu disse que a festa estava, desceu uma mão, uma mão do nada, uma pequenina mão do nada. A hora que a mão desce, a hora que a mão, uma mão avulsa, uma mão solta, sem o povo precisar dizer que era holograma, que não existia. Uma mão, a hora que a mão desce, a hora que a mão, o povo fica chocado vendo, a mão vai até a parede. A hora que a mão vai até, Deus escreve Mene, Tekel, Parsim. A hora que Deus termina de escrever essa frase, a mão sobe. A hora que a mão sobe, eu só vejo a galera fazendo assim, ó. Que agora todo mundo filma. A mão subiu. Quem estava com a boca cheia de frango se levanta e diz: gente, preciso ir embora, que deu o meu horário. A outra falou assim: ai, Cleide, eu vou com você que a minha filha sai esse horário da escola. A outra pessoa levanta e diz: gente, eu deixei a panela de pressão no fogo. Um por um foi se levantando, um por um foi se. Resumindo, a festa flopou. Não, a pior coisa é você dar uma festa e ela dar errado. Se você faz uma festa e ela bomba, todo mundo fala mal, é uma coisa. Você fez uma festa e flopou, a senhora já era a senhora. Porque a senhora tem uma cara de festeira, a senhora. Eu estou olhando para a senhora, eu estou vendo uma festa. Eu vejo uma festa e o convite chegando em casa, eu entro nessa festa, senhora. Aqui, ó, a hora que a festa flopa, a festa dá errado, o rei se levanta e diz: eu quero que traga os videntes, os gurus, os magos, Mãe de Ná, Walter Mercado e a Márcia Sensitiva. Fez a fila imediatamente lá fora do palácio, toda a fila da galera que mexia com o mundo espiritual, entrou, aqui ó, entrou a cigana. E a cigana é muito maluca. É assim que era a cigana? A cigana que eu estou pregando é.
Ah, eu não acredito que cigano é assim. Quando você for pregar, você faz o seu cigano. Eu vejo a cigana toda maluca, a cigana chega pro rei e diz assim, me dá a tua mão. O rei disse, por que a mão? Eu quero que você olhe para, não mexo com parede, eu mexo com mão, então vai embora. A cigana vai, de repente chega o guru. O rei pergunta, o que você está fazendo? Eu estou sentindo a vibração. Não é a vibração, é a parede. Não, com parede, então vai embora. Aí chega o astrólogo pro rei e diz assim, seu signo. O rei diz assim, como foi? Seu signo. Ah, meu signo é câncer, não tem cura. Não, classe ascendente, nada de ascendente. Não, pastor, vai embora. A gente foi chamando todo mundo, foi chamando. Chegou até a Márcia Sensitiva e dizia, você é maluco, vai embora, Márcia. Ninguém conseguia ler o que estava escrito naquela. Um dos serviçais disse, tem um rapaz que chegou aqui na Babilônia, adolescente, chegou com 14 anos. O comentário é que sobre ele existe um espírito excelente. Ele é dos Paranauê. Ele vai, ele volta, é dergando e andas nagachai. Com ele é plapliplou, é labassuri anderrá. Com ele é oriando, é labaia. O rapaz é cheio de Deus. Só que tem um negócio que Deus coloca na sua... Ele entrega e a igreja pode se assentar. Como é o nome dele? Daniel. Chama ele! Daniel chega. Daniel chega esperto. Olha que Daniel chega perto do rei. Majestade, você que é o Daniel? Sim, eu que sou o Daniel. É você que é o escravo, cativo. Gente, ele já tinha sido príncipe dos magos, prefeito, governador, presidente. Agora chama ele de escravo, chama ele de... Algumas pessoas têm o costume de lembrar do seu pior título só para te diminuir. Hoje em dia, se você não entende quem você é em Deus e quem Deus é em você, um comentário da pessoa já joga você para baixo. Agora, quando você tem identidade e espírito, não interessa o título que dão para você. Não interessa se te lembram do teu pior momento. Isso não te afeta. Por que você está deixando mexer tanto com você a opinião dos outros? A opinião dos outros não me forma e Deus não precisa dos seus comentários para me honrar. Olha para quem está perto de você e diga assim, para de entregar o controle das suas emoções na mão de quem você acabou de conhecer. Até quando você vai permitir o comentário de alguém colocar você no céu e no inferno? A postagem de alguém estragar seu dia? O que você fumou? Identidade espiritual é tudo. Você não é o escravo? Ele disse, então, também fui príncipe dos magos, também fui prefeito, também fui governador, também fui presidente. Dá um Google. O rei disse, o negócio é o seguinte. Disseram que sobre você está um espírito de excelência. Uma mão resplandecente desceu, escreveu algo aqui na parede no meio da festa, a festa flopou. Se você me entregar os mistérios, eu te dou anel, eu te dou roupa, te dou patente. Escuta, guarda as suas coisas para você. Eu não estou aqui por conta daquilo que você pode me oferecer. Eu estou aqui debaixo de uma palavra de Deus. Então guarda seus presentes, soca no nariz. O que eu tenho não está à venda. O que eu tenho não está à venda. O que eu tenho não está? Então, por favor, vem ver essa parede. Pronto, já vi. Estou indo embora. Não, pera um pouco. Você viu que tem uma escrita? Eu vi. Já li, já. Estou indo. Não. É que é grande a escrita, né? Não é tão grande não, ó. Menê, tekel, parsim. É até curta. Não, pera um pouco. Lê para mim. Mas o rei não sabe aramaico? Sei. O rei não escreve aramaico? Escrevo. O rei não lê em aramaico? Leio. Então lê, porque está em aramaico. Lê você, seu malandrão. Não. O rei fala, escreve, lê em aramaico, por que não lê? Está em aramaico. Está em aramaico, mas quem escreveu? Está em aramaico, mas quem escreveu? E quando Deus escreve, é físico ou espiritual?
E o que a Bíblia diz em Coríntios 2,14? O que é espiritual só consegue discernir quem é espiritual. Pode ser em português, pode ser em inglês, pode ser no idioma que... Se foi Deus, Ele só revela para quem Ele quer. Diga comigo, a revelação de Deus, para mim, vai acontecer hoje. Lê, rei, lê, Daniel, mano, cara, fala, rei, fala, rei, eu não consigo. Tem algumas pessoas que têm dificuldade de dizer eu não consigo, eu te amo, você é importante para mim, eu preciso de você. Como pode você querer ter um relacionamento com Deus se você é uma pessoa orgulhosa, você é uma pessoa altiva, você é uma pessoa que não dá o braço a torcer, você não cede, você não reconhece que errou? Para onde você vai, Exu? Olha para quem está perto de você e diga, entenda, ninguém vence sozinho. Algumas pessoas aqui têm que aprender a dizer, eu te amo, você é importante para mim, eu preciso de você, quem você é para mim faz toda a diferença, sem você eu não consigo. Seja mais humilde, campeão. Nem para tua esposa você diz isso. O rei diz, eu não consigo. Ah, agora chegou onde eu queria, bingo. Então vamos lá. Menê, menê. Você viu que repetiu 2 vezes, né? Menê, menê. Eu vi. O que significa? Você quer mesmo que eu revele? Por favor, menê. Deus contou os seus dias e acabou. Mas... Acabou como? Funeral, vai rolar um velório, vai ter um caixão, tem a coisa assim do cemitério, tá? E quem vai? Você, né? Você, menê, menê, e é 2 vezes, tá? Deus dizendo 2 vezes que Ele já contou seus dias, acabou. Tá hora extra, tá bom? Tá hora extra. Já vai pegar o bonde que tá passando. Tem mais, né? Tem mais. Quer que eu continue lendo? Mas é muito forte? Fortex. Tem muita coisa aí vindo. Mas e qual que é a segunda palavra? Tekel. Tekel. Mas o que é tekel? Está preparado? Tô! Deus colocou você na balança e você está reprovado. Eu vou achar essa irmã. Talvez outra hora. Aí, aqui. Deus colocou você na balança e você está reprovado. Mas eu estou reprovado pelo quê? Puxa seu histórico na internet. Você é zoado, campeão. Você é bagaceira com força até o 10. Está reprovado pelo céu. Eu já vou morrer. E antes de morrer eu tenho que saber que eu estou reprovado. Acabou? Não, ainda tem mais um teco ali. Tem mais um teco para ler. Mas é pesado. Encerra pesadíssimo. Estou esperando, quer ou não? Já está, né? Que vai. O que é? Parsim. O que significa parsim? É bem me quer, mal me quer. Como assim? Deus está pegando tudo que você tem, vai dividir em 2 e vai dar para os seus inimigos. E eu? Negativo, vai morrer duro ainda. Com o nome no Serasa, devendo, faltando. Não vai ficar rico, que nem ficou o Michael Jackson quando morreu, o povo disse que morreu. Aqui, ó, você vai morrer liso. Lá no seu cemitério. A Bíblia diz que a hora que Daniel está saindo, é isso. Segura esse rolê. A hora que ele está saindo, ele diz, os presentes que você falou que ia me dar e eu não queria, eu quero sim, daqui. Daniel levou. Olha para quem está perto de você e diga assim, é tempo de você pegar o que você merece. Foi Daniel sair, eu disse que foi Daniel, o rei morreu. Daniel era ou não era alguém ativado no Espírito, sim ou não? Sim. Eu encerro a mensagem dizendo que em Daniel 10, ele recebe uma visão da parte de Deus. E a visão que ele recebe da parte de Deus é de conflitos e dores futuras. Resumindo, Deus revela para Daniel o Apocalipse. Se até o dia de hoje eu e você não conseguimos entender o Apocalipse de tão escatológico que é, a primeira vinda, a segunda vinda, os 7 selos, o grande dragão, a terça parte que cai,
Escuta, Daniel recebe altas revelações de Apocalipse. A visão é tão forte, me ouça, a visão é tão que ele fica triste. Ele entristece. E a hora que ele... É impressionante que quanto maior o nosso nível espiritual, maiores são as nossas dores fisicamente, emocionais, sentimentais. Às vezes você olha uma pessoa de alto nível espiritual, você não consegue entender por que ela não é tão divertida, às vezes por que ele não é tão divertido. Talvez seja por conta do nível espiritual que ela ou ele está vivendo naquele momento. Ele ficou tão triste, eu disse que ele ficou tão... que o que ele gostava de beber e de comer, ele já não tinha mais prazer. E isso durou por 21 dias. Isso durou por 21? Só que aquela tristeza colocou ele no rolê? Não. Colocou ele na good vibe? Não. Aquela tristeza colocou ele de joelhos. Às vezes Deus nos leva a uma tristeza, a uma angústia, a um conflito, tudo porque Ele quer nos colocar de... Porque é só quando eu e você aceitarmos os nossos períodos de... que algo vai acontecer. A hora que Deus afligiu ele com aquela visão, a hora que Deus afligiu ele com aquela revelação, ele se entristeceu, já não tinha mais contentamento e prazer no que ele gostava de beber e comer, e ele começou a orar. Orou 7 dias, orou 14 dias, quando completou 21 dias, quando completou 21, não ouvi, quando completou 21, ele estava à borda de um grande rio. A hora que ele estava à borda de um grande, alguns amigos dele estavam com ele. De repente desce um homem em um corpo espiritual. As suas vestes eram de linho fino, o seu lombo estava cingido com ouro fino. O rosto desse homem era como um relâmpago. Você já viu um relâmpago? Agora imagine o rosto de alguém como um relâmpago. A Bíblia diz que os pés dele era como o bronze escovado, polido. E quando ele abriu a boca, as suas palavras eram como o som de muitas vozes, de muitas vozes, de muitas... A hora que Daniel viu aquela visão, olha para mim, a hora que Daniel viu aquela... Sabe o que ele diz? Os meus amigos não viram. Porque quando Deus está manifestando algo espiritual, não é para todos. Eu disse que não é. Daniel disse, eu estava com a minha visão aberta, mas os meus amigos não. Mas mesmo os meus amigos não vendo, olha o que Daniel diz no capítulo 10, mesmo os meus amigos não, eles sentiram o ambiente. Eles sentiram a atmosfera. Sabe quando a gente não está vendo o que está acontecendo na igreja, mas a gente sente Deus ali? A gente sente que é glória, é unção. Eles sentiram, e a hora que eles sentiram, Daniel diz, eles correram e se esconderam. Eles correram e se... Daniel disse, mas porém eu fiquei ali. Porque ter contato com o mundo espiritual exige coragem, ousadia, determinação, atitude. Eu fiquei. E a hora que eu fiquei, escuta, a hora que eu fui percebendo que a minha força do corpo foi desaparecendo. Olha, a minha força do corpo foi desaparecer, o meu rosto foi transmutando, meu semblante foi mudando, o oxigênio do meu pulmão foi acabando. E a hora que aquele homem se aproximou de mim, Daniel disse assim, eu caí num profundo sono. Não, alguém devia avisar Daniel que a pressão dele caiu, ele desmaiou. Ele interpretou aquela queda como um sono, mas ele desmaiou. A experiência foi tão forte, eu disse que a experiência foi tão, que ele desmaiou. A hora que ele desmaiou, ó aqui ó. Imagine você viver uma experiência, não, o povo reclama da gente rodar, da gente pular, nunca viu a gente ainda desmaiar. Não, eu quero essa semana ter uma experiência em qualquer lugar, no mercado, em qualquer lugar aqui ó, pum.
que eu, como evangélico, eu gosto é de dar trabalho. O que? Os obreiros me segurar, esparramar a cadeira? Não, eu quero desmaiar. Desmaiou, já era. Aqui, ó. A hora que Daniel desmaiou, os amigos não saíram da moita por nada. Esse homem de linho, rosto como um relâmpago, os olhos como duas chamas de fogo, um cinto de ouro fino, pés como de bronze escovado, chegou em Daniel e tocou nele. A hora que tocou em Daniel, disse que o corpo dele foi se juntando no chão, a palma da mão dele foi se movendo, o pé foi se movendo, e a hora que ele se colocou em pé, a hora que ele se colocou em, Daniel disse assim, ó, o meu corpo tremia. E a pessoa vê a gente assim na igreja, acha que a gente é louco, né? Pois você vai ver eu assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, o visitante está achando horrível, o visitante está gostando mais do que você, eu sei que já ficou fria na fé. Aí você começa a observar, claro que o corpo dele começou a tremer, eu disse, o anjo começou a falar com ele. Daniel, as visões e revelações que Deus te deu, não é para agora, é para os fins do tempo, é para o derradeiro fim, então acalma teu coração. Ainda vem Mateus, vem Marcos, vem Lucas, vem Apocalipse, e tem um povo lá na Aliança da Paz ainda fazendo uma campanha, vai demorar muito para essas coisas acontecer, mas como você, desde que recebeu essa visão de Deus, desde que recebeu essa visão de, aplicou o seu coração para se humilhar e entender, não é criticar, é procurar entender. Não é apontar, é tentar compreender. Eu nunca critiquei o mundo espiritual, eu sempre procurei compreender, entender. Através do quê? Através de uma vida de humilhação. Desde o primeiro dia que você recebeu essa visão, você aplicou o teu coração a se humilhar e compreender, a se humilhar e compreender, a se humilhar e... E como você compreendeu, escuta, é Deus que pede para você ficar tranquilo, porque tudo já está planejado, o final dos tempos já está determinado. A Bíblia diz que Daniel dá um sinal para o anjo. O anjo vai lá e toca nele. Enquanto o anjo está falando, Daniel não tem autorização para falar. Aí o anjo toca nos lábios dele e diz, fala. Ele lembra porque disse, você não está vendo que eu não estou bem? Você não está vendo que eu estou morrendo? Eu estou puxando o ar e não está vindo. Eu estou sentindo dores no meu corpo. O anjo fala assim, tá bom. O anjo toca nele, o corpo dele se enche de força. Se enche de... A hora que o corpo dele se enche de força, ele diz, ai, obrigado. O que você estava falando mesmo? O anjo disse, então, por conta dessa minha presença, houve uma batalha no céu. O principado da Pérsia me segurou por 3 semanas completas. E o principado da Pérsia só não conseguiu impedir a minha vinda, porque você perseverou na humilhação e em aplicar o teu coração para compreender o mundo invisível. E sabe o que aconteceu? Deus deu ordem para um dos maiores príncipes do céu, que é Miguel, para comprar a minha treta. Ele fez um buraco no mundo espiritual, eu passei por esse buraco, mas quem está segurando a treta lá em cima é Miguel. Por isso que eu estou batendo um papo rápido com você, e daqui a pouco eu volto, porque a treta continua. Quando eu saí, o principado da Pérsia mandou um WhatsApp para o principado da Grécia. O principado da Grécia juntou a galera lá e veio para cá. Então a batalha agora é dobrada, a batalha dela agora é... Eu preciso voltar e ajudar Miguel. Tudo isso está acontecendo no tempo Kairos, o atemporal, porque os amigos de Daniel ainda estão escondidos sem compreender o que estava acontecendo. A hora que o anjo termina de falar com Daniel, o anjo sobe e a batalha continua. E você sabe o que é principado, né? Existem 3 poderes no Brasil: o judiciário, o legislativo e o executivo. Deixa eu explicar. Vamos compreender o judiciário como o inferno, Satanás. O que o judiciário faz? Ele elabora os planos do projeto e dá para o legislativo. O que o legislativo faz? Pega os planos elaborados pelo judiciário e distribui para o executivo. O que o executivo faz? Com a ajuda dos assessores, aplica. Ah, por que você está me explicando os 3 poderes no Brasil? Porque tem gente que não sabia.
Agora deixa eu dizer, o mundo espiritual é a mesma coisa, é um governo. Diga comigo, é um governo. Satanás elabora um projeto e um plano. Elabora um projeto e um. E sabe o que Satanás faz? Passa para o legislativo. Quem é o legislativo? Os principados. E o que é o principado? Principado é um príncipe que lidera um exército de demônios. É um demônio líder, diga comigo, um demônio chefe, que lidera um exército de demônios. Um principado não comanda um bairro, viu? Ah, eu vi um principado no corpo dessa irmã. Não tem como, a irmã estoura. Um principado, ele rege uma nação, ou um estado, nem uma cidade. O que Satanás faz? Pega os planos elaborados e entrega para o principado. A hora que o principado pega os planos elaborados de Satanás, o que ele passa? Passa para o executivo. E quem é o executivo? As potestades. E as potestades, para trabalhar todo aquele plano, usa quem? As hostes, que são pequenos poderes executivos na tua casa, no teu casamento, na tua vida sexual, na tua área profissional, no teu ministério. Diga para quem está perto de você, o império das trevas é organizado. Só que o reino de Deus ainda está vencendo. Por que o reino de Deus está vencendo? Porque na casa tem Daniel, na casa tem Daniel, na casa tem homens e mulheres que não se preocupam em serem afligidos para compreender como funciona o mundo espiritual. Desde o primeiro dia você aplicou o teu coração a compreender. Desde o primeiro dia você aplicou o teu coração a entender. Quando eu procuro entender, compreender como funciona o mundo espiritual, eu não sou vencido por ele. E quando você procura entender e compreender, você chega num lugar e você diz, Não, eu chego num lugar, os intercessores que estão comigo, na hora que eu vou fazer a visita, esses dias eu entrei num galpão de um empresário muito famoso no Brasil. Ele falou, não, esse galpão está há anos e não vende. Deus disse assim para mim, tem que fazer uma unção territorial lá, uma remissão de terra, leva os 4 elementos e faça descalço. Ah, já fui. A hora que eu cheguei, eu vi uma parede espiritual. Quando você aplica o teu coração a compreender o mundo espiritual, você não arrasta a luta. A hora que eu cheguei, Deus já me deu um mapeamento, Deus me deu histórico familiar, Deus me deu todos os trabalhos que tinham sido feitos ali pelo antigo dono, Deus me falou sobre um sócio, Deus me falou sobre um espírito de vingança. Aí comecei a entregar um mistério terrível. Em 10 dias aquilo ali já estava tudo resolvido. Olha para quem está perto de você e diga, entenda, o que é espiritual só se resolve no espiritual. Efésios 6, quando é que você vai entender que a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue? Não é o temperamento dele, não é o signo dela, é demônio, é principado, é potestade, é hoste, é uma região maligna, a qual você acabou morando, a qual aquela casa você acabou alugando, e agora você tem que entender que essa parada você só vai conseguir resolver orando. Olha para quem está perto de você e diga assim, só se resolveu no 21º dia. Se Deus não tivesse resolvido aquela parada no 21º, Daniel tinha parado de orar? Daniel tinha parado de orar? E por que você parou? Mas o propósito era até 21 dias, mas em 21 dias resolveu essa situação? Não, então era para você ter continuado. Mas funcionou 21 dias com Daniel, só que o nome dele é Daniel, o seu é Estereuvaldo. Acho que você é mais 21. Olha para quem está perto de você e diga assim, o segredo não é a ideia do número, é a persistência, é a perseverança no quanto for preciso. Sabe quando você dobra o joelho e diz, Satanás, eu não vou desdobrar o meu joelho e eu não vou parar mais de... enquanto Deus não resolver essa situação em meu favor. Deus trouxe homens e mulheres, e Deus vai ativar essa noite homens e mulheres no mesmo espírito excelente que estava sobre, simplesmente porque Deus escreveu algo no ABC. Deus escreveu algo no ABC, Deus escreveu algo em São Bernardo, Deus escreveu algo em São Paulo, e é só você que vai ler, é só você que vai ler, é só você que vai ler. Deus disse assim para mim, André, prepara esse povo porque hoje a minha mão vai descer.
É bom pregar para quem é espiritual. Hoje Deus manda eu te dizer: se prepara, porque a minha mão vai descer. A minha mão vai descer em seu favor. A minha mão vai descer para trabalhar e operar em seu favor. A minha mão vai descer para pelejar a tua causa. A minha mão vai descer, diz o Senhor. Diga comigo: Senhor, vem com força e graça, porque eu quero receber. Diga: Deus, treme as minhas pernas, arranca meu fôlego, tira a força de mim, me leva ao desmaio, mas me deixe experimentar o teu poder e a tua unção. Deus, me enche ou me mata.